E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bi, sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. A série da Netflix The Umbrella Academy estreou em fevereiro do ano passado e ela é baseada nos quadrinhos do Gerard Way, que era o cantor da banda My Chemical Romance, e também do quadrinista brasileiro Gabriel Bá. E ela agora finalmente vai ganhar a sua segunda temporada no dia 31 de julho. Então, como é uma série que é mais comprida, que tem 10 episódios, e como eu sei que muitas pessoas não vão conseguir assistir tudo até a estreia, eu resolvi fazer pra vocês esse vídeo de recapitulação de toda a primeira temporada, porque afinal nenhum de nós é o número 5 pra voltar no tempo e conseguir mudar alguma coisa, certo? Então vamos lá, recapitulação da primeira temporada de The Umbrella Academy. Começou no dia 1º de outubro de 1989, quando 43 mulheres no mundo inteiro tiveram filhos. Só que o problema é que essas mulheres, no começo do dia, não estavam grávidas e, de repente, elas deram à luz a 43 crianças. Sir Reginald Hargreaves, que é um milionário excêntrico e com um complexo de professor Xavier, ele resolve adotar essas crianças, que na verdade têm superpoderes, e treinar eles para se tornarem super-heróis. Só que dessas 43, ele só conseguiu adotar 7 crianças. E dessas 7, só 6 delas têm poderes. Então ele decide formar a Umbrella Academy junto com essas crianças, com a esposa dele, que na verdade é um robô, que a gente descobre depois, e também o Pogo, que é o macaco mordomo deles. Eu apresento a todos vocês a Umbrella Academy. Senhor canal 9. Essas 7 crianças adotadas são: Luther é o número 1, e ele tem o poder de ser praticamente indestrutível. Ele é super forte. E também, depois de um acidente que acontece com ele quando ele é mais velho, eles acabam usando um soro que transforma ele em parte humano, parte macaco. Então, a parte superior dele, do tórax e tudo mais, ele é praticamente um gorila, o que torna ele muito mais forte ainda. O Luther, no começo da série, a gente vê ele no espaço, fazendo algumas pesquisas a pedido do pai, então ele tá morando na Lua por um tempo até lá. Diego é o número 2, ele é um pouco rebelde da família, e ele resolve ser o justiceiro. Depois que a família se separou, o Diego acabou tentando fazer justiça com as próprias mãos, então ele vai atrás de casos de assalto, de roubo e tudo mais, e ele vai tentar impedir que isso aconteça por sua própria conta. E o poder especial dele é conseguir manipular objetos no ar. Então, assim, ele lança uma faca e a faca voa para a direção que ele simplesmente quer. Alison é a número 3, e ela tem o poder mais legal de todos, que é simplesmente poder manipular a realidade apenas com a fala dela. Então o que ela faz? Ela chega perto de uma pessoa, usa o termo "eu ouvi dizer", ou "eu ouvi um boato", ou "eu ouvi um rumor", que são várias traduções possíveis, mas ela cochicha isso no ouvido da pessoa, e a pessoa faz exatamente do jeito que ela pediu. Claire. Mãe, anda logo, eu quero uma história. Eu ouvi dizer que você está cansada e quer dormir. Infelizmente, ela não soube usar muito bem os seus poderes, porque ela acabou usando com a filha dela pra tentar convencer a menina a dormir. Enquanto ela manipula a filha, o marido acaba vendo isso tudo. Depois, mais pra frente, eles se tornam ex-marido e ex-mulher. E a menina fica na custódia do pai. Então, desde então, ela prometeu nunca mais usar os superpoderes dela. Klaus, número 4, é o mais doidinho e perturbado de todos, porque o poder dele é um pouco incomum. Ele tem o poder de ver e falar com pessoas que já morreram. E isso acaba sendo um pouco traumatizante nele da infância, principalmente por causa das técnicas do pai dele pra ele conseguir falar com os mortos. Então, como uma forma de tentar não utilizar esses poderes, ele acaba se drogando, ele acaba bebendo, ele acaba ficando doidão, e isso acaba inibindo os poderes dele. Então ele usa isso como uma forma de escape aos próprios poderes, e nem sempre ajuda ele. O número 5, ele também tem outro poder super invejável, que é o de fazer saltos temporais e também de conseguir viajar no tempo. São duas coisas diferentes. Saltos temporais é quando ele vai de um espaço pro outro, e viajar no tempo é a que a gente já conhece, poder ir pro presente, passado ou futuro. Infelizmente, acontece algum problema aí no meio da série e todos os irmãos acham que o número 5 morreu porque um dia simplesmente ele sumiu e nunca mais voltou. Mas já eu volto nisso. O Ben, número 6, ele tem um poder um pouco bizarro. Ele consegue abrir um portal dentro do seu próprio corpo e dele saírem criaturas marinhas que vão assassinar todo mundo que estiver à sua volta. Criaturas elétricas, criaturas bizarras. Infelizmente, o Ben morreu. A gente ainda não tem muitos detalhes de como isso aconteceu, mas tudo dizem que foi meio tenso. Então, com a morte do Ben, eles ficaram com um irmão a menos. Porém, ele sempre volta na série por causa do Klaus, que tem o poder de falar com pessoas mortas. Então, ele consegue se comunicar bastante com ele. Então, toda vez que a gente vê o Ben, ele tá na companhia do Klaus, porque ele volta dessa forma.
E por fim temos a Vanya, número 7, que não tem superpoderes, ou pelo menos é assim que eles queriam que a gente pensasse. E por ela não ter esses poderes, ela sempre foi menosprezada pelos irmãos, ela sempre foi deixada um pouco de lado. O pai dela sempre deixava claro que ela não era especial, que ela não tinha nada de especial. E ela acabou se refugiando na música, ela toca violino, toca super bem, inclusive. E além disso, como uma forma de escape, ela conseguiu escrever uma biografia contando a perspectiva dela como ser uma número 7 dentro de uma família de super-heróis. Isso acabou não agradando muito os irmãos, porque ela conta bastante segredos da família e isso é meio chato pra eles, né? Bom, gente, isso foi só a introdução dos personagens. Agora vamos aos acontecimentos reais da série. Eu mencionei pra vocês que eles não estavam mais se comunicando mais, e isso acontece porque, além da morte do irmão Ben e também do sumiço do número 5, eles não viam mais sentido em serem super-heróis. Então, cada um acabou seguindo o seu rumo e eles não se viam mais. Até que eles descobrem que o pai deles, o Reginald Hargreaves, que eu mencionei, ele faleceu. Então eles são meio que obrigados a voltarem ao local onde eles cresceram para fazer o funeral do pai. O Luther, o número 1, ele é o único que acredita que o pai foi assassinado, porque por mais que eles aleguem que ele morreu por insuficiência cardíaca, alguma coisa assim, ele acha que isso daí é um pouco suspeito, por causa de algumas coisas que tinham acontecido lá no quarto. Mas a verdade é que a gente descobre lá pra frente que isso daí não se tratou de um plano do próprio Hargreaves, e ele planejou a própria morte deles, foi um suicídio, porque o objetivo dele era poder juntar os filhos para uma catástrofe que estava para vir no futuro, que também daqui a pouquinho já menciono sobre ela. Mas o Hargreaves, ele já previu isso daí e ele acabou usando a morte dele como estopim para juntar os filhos. Antes do velório do pai realmente acontecer, eles estão lá reunidos e de repente acontece uma explosão, começam a sair uns raios e abre-se um portal lá no quintal deles, e de repente deles sai uma criança, que depois a gente vê que é o número 5, o irmão perdido deles, que ficou 17 anos desaparecido. Ele voltou em forma de criança porque ele explica pra eles que ele viajou no tempo e ele não calculou direito aqui a viagem, ele acabou ficando 45 anos desaparecido, só que ele voltou com idade de praticamente uma criança. Então a gente vê o número 5 mais velho, porém com um físico infantil. Ficou quanto tempo lá? 45 anos, mais ou menos. Tá dizendo que tem 58 anos? Não, minha consciência tem 58 anos. Pelo visto, meu corpo tem 13 de novo. Depois do funeral, cada um segue seu rumo novamente, e o número 5, com vontade de tomar café, ele vai pra uma loja de donuts, e ele é atacado por algumas pessoas armadas. Ele consegue se livrar de todas elas, só que uma pessoa, ela vê que foi o número 5 que causou tudo aquilo. Essa pessoa é a Agnes, e depois eu vou falar mais dela também, que ela vai ter um papel um pouco importante. O número 5, então, vai pra casa da Vanya, que era com quem ele tinha mais contato quando ele era criança, e ele explica pra ela que nessa viagem do tempo que ele fez, ele foi pro futuro, que é exatamente 8 dias daquele momento que eles estão agora, e que daqui a 8 dias vai acontecer um apocalipse. Então tudo vai ser destruído, todas as pessoas vão morrer, e ele tá ali pra justamente tentar prevenir que isso aconteça. Só que a única pista que ele tem em relação a isso é um olho que ele encontrou no corpo morto do irmão dele, do Luther. O Luther tava segurando esse olho, ele pegou e ele viu que aquela lá é a primeira chave que ele tem pra tentar descobrir o que fez o fim do mundo acontecer. Além dos personagens que eu já mencionei pra vocês, a gente tem dois personagens bastante importantes, que são a Hazel e o Chacha. Mais pra frente a gente descobre que eles são caçadores de recompensa, trabalhando para a polícia do tempo, que é aquela mulher lá, bonitona do tempo, que ela tá tentando ir atrás do número 5, por quê? O número 5, quando ele tava lá no futuro, ele tava já mais velho, ela contratou ele pra trabalhar como um fiscal de viagens no tempo. Então, essa empresa de tempo, eles impedem que as coisas não aconteçam do jeito que tem que acontecer. Então, a gente entende que é possível mudar o tempo, mudar o que acontece no futuro, porém, eles estão lá pra garantir que nada vai mudar, que as coisas vão ocorrer do jeito que tem que acontecer. E o número 5 trabalha com eles por um tempo até ele descobrir um jeito de voltar pra família e impedir o fim do mundo, e aí ele trai eles e volta pro tempo real, que é onde a gente tá. Só que a Hazel e o Chacha, eles são contratados justamente pra caçar o número 5 e impedir que isso aconteça. Além deles, a gente conhece também a detetive Eudora Patch, que infelizmente a gente não conhece por muito tempo porque ela é assassinada. Mas essa detetive, ela teve um caso com o Diego, dá pra ver que eles têm um romance ali um pouco enclausurado, porque ela é uma policial e ele é tipo um vigilante, então eles não podem ter nada juntos. Mas ela vai atrás de algumas pistas, inclusive daquela loja de donuts e tudo mais, e ela acaba encontrando a Hazel e o Chacha, e eles acabam assassinando ela. E naquele momento que eles matam ela, o Klaus estava sob custódia deles,
porque eles estavam tentando descobrir onde estava o número 5. Mas enquanto toda aquela confusão com a detetive acontece, o Klaus consegue fugir. Inclusive, ele leva a máquina do tempo que eles têm, que tá dentro de uma maleta. Ele não sabe como aquela maleta funciona, então sem querer ele acaba abrindo ela, o que faz ele viajar no tempo. Ele fica algumas horas desaparecido, mas pra ele pareceu anos. E ele vai parar numa época em que tava tendo guerra. Ele vai parar, inclusive, no meio de um campo de guerra. Então, pra uma pessoa que já era super atordoada, já era super traumatizada antigamente, ele ficou duplamente traumatizado, porque ele passou por toda uma experiência de guerra, de perda, de pessoas que ele amava e viu perdendo, numa vida dentro dessa viagem no tempo. Então, o Klaus já era perturbado, ele fica mais perturbado ainda depois desse momento. Quando o Klaus retorna, eles aproveitam que ele tá em posse dessa máquina do tempo e eles fazem uma armadilha pra Hazel e pro Chacha. E aí eles combinam de se encontrar em um determinado lugar pra conseguirem fazer um acordo com eles pra ver o que eles realmente querem. Só que durante essa negociação surge aquela mulher, a diretora das viagens do tempo, e ela decide fazer um acordo com o número 5. Ela fala que ele é uma pessoa muito talentosa e ela quer dar uma segunda chance pra ele. E aí ela promete que vai fazer os irmãos dele ficarem vivos durante o apocalipse, porém ele vai ter que trabalhar com ela e não pode fazer nada pra impedir que esse apocalipse aconteça. E aí ele acaba topando fazer isso. Mas depois o número 5 acaba traindo eles de novo, e ele só usou essa possibilidade de trabalhar com eles para conseguir descobrir mais alguma coisa em relação ao apocalipse. E ele consegue. Ele descobre que o nome Howard Jenkins tem alguma coisa a ver com o final dos tempos, então eles têm que se livrar de Howard Jenkins. Agora, parando um pouquinho nesse ponto da história, vamos falar sobre a Hazel e o Chacha pra finalizar a história deles. Então, o que acontece? Esses dois, eles trabalham juntos há muito tempo, só que o Hazel, ele acabou conhecendo a Agnes, aquela mulher que eu mencionei lá da história da loja de rosquinhas. Então, eles se conhecem, eles acabam ficando muito próximos e ele se apaixona por ela. O que ele não sabe é que a Chacha tem uma quedinha por ele, então ela acaba ficando com muitos ciúmes e, em determinado momento, o Hazel decide fugir com a Agnes. Isso porque o número 5, enquanto tava lá na organização lá do tempo, ele manda um telegrama do tempo pra Chacha e pro Hazel falando pra um exterminar o outro. Só que o Hazel, ele não tem coragem de matar a Chacha, porque afinal eles trabalharam por muito tempo juntos, então ele decide fugir com a Agnes, só que a Chacha não aceita isso muito bem e vai atrás deles, jurando vingança. O Hazel, querendo deixar a Agnes num lugar seguro, acaba vendo que a Chacha conseguiu alcançar eles e ela tá colocando a Agnes em risco, e aí nessa palhaçada toda aí que acontece, aquela mulher, a diretora do tempo, ela decide aparecer, ela congela o tempo e ela conversa com eles dois, com a Hazel e com o Chacha, e fala que ela tem uma última missão pra eles, e que se eles conseguirem ser bem-sucedidos nessa missão, que os dois podem seguir a vida que eles quiserem, que a Chacha, ela vai conseguir um outro colega pra trabalhar com ela, e o Hazel pode fugir com a Agnes pra onde eles quiserem. Então eles aceitam a missão, que também já eu volto a falar sobre ela. Agora, voltando a falar sobre os nossos queridos heróis, a Vanya, que tá lá vivendo a vida dela comum, ela encontra um cara que ele alega ser um estudante de música que quer ter aulas com ela, e o nome dele é Leonard. Só que a gente descobre que este Leonard não é um Leonard comum, ele é simplesmente Howard Jenkins, aquele cara que vai ter alguma coisa a ver com o fim do mundo. Em um episódio, a gente vê que esse Howard Jenkins foi uma criança que foi maltratada pelo Sr. Hargreaves, e ela só queria mostrar que tinha poderes também, porque ele fala que nasceu no mesmo dia que as outras crianças. O problema é que ele não demonstra ter nenhum superpoder, e o Sr. Hargreaves é muito grosso com ele. Ele humilha a criança, e além disso, a criança já é super maltratada pelo pai. Então, acabou sendo uma criança que cresceu com traumas e se tornou uma pessoa disposta a se vingar a qualquer custo do Umbrella Academy. E a gente começa a perceber os planos dele lá pro 5º episódio, quando a gente vê que um livro, que era do Sr. Hargreaves, foi roubado. Inclusive aparece um cadáver junto com esse livro, que estão todos no sótão da casa desse Leonard Howard. E esse cadáver parece ser do Ben, do irmão deles, mas não ficou muito claro, ele passou meio rápido, parece ser uma pessoa mestiça que o Ben era mestiço, mas aí quando você vê o livro, que é o que tem mais evidência, que tem muito conteúdo ali dentro, e depois a gente descobre o que era esse conteúdo, que era simplesmente falando que a Vanya tinha sim superpoderes, só que o problema é que ela era uma criança muito descontrolada, então ela não conseguiria controlar os poderes, que eram muito fortes, por sinal. Então esse cara começa a incitar esses poderes na Vanya, trazendo vários sentimentos nela que possam fazer ela perder o controle. Ele, inclusive, contrata alguns caras pra baterem nele numa rua. Os caras acabam exagerando tanto que esse Leonard acaba perdendo um olho, que depois a gente descobre que era aquele olho lá que o número 5 viu no futuro. O olho pertencia a ele. Então é daí que tem a ligação do olho
de vidro, né? Então ele perdeu um olho por causa desses caras que bateram nele. E o que acontece? Esses caras que bateram nele, ele é salvo pela Vanya. Então a Vanya, ela tá vendo o namorado bater, e aí ela começa a gritar e saem os poderes meio bizarros dela e os caras saem voando. Então a gente vê a capacidade do poder da Vanya ali. Ela perde muito facilmente o controle. E nessa deles tentarem descobrir quem é esse Howard Jenkins, a Alyson, ela já sabe sobre o namorado da Vanya, e ela, tendo algumas suspeitas negativas em relação a ele, vai atrás da irmã pra tentar alertar ela sobre isso. Só que numa conversa, a Vanya descobre que a Alyson sabia que ela tinha poderes. Inclusive, o pai fez a Alyson usar o poder dela, aquele do eu ouvi dizer, pra dizer que a Vanya, pra fazer a Vanya acreditar que ela era comum, que ela não tinha superpoderes. E isso faz a Vanya ficar louca da vida, e mais uma vez ela perde o controle. Ela tava com aqueles arcos de violino na mão, ela faz um movimento em relação à irmã e acaba cortando a garganta da irmã. Então a irmã dela começa a sangrar muito, e a gente acha que ela morreu aquela hora, mas graças a Deus ela não morre. Eles conseguem fazer uma cirurgia nela, só que ela acaba perdendo temporariamente a voz. Então até o final da temporada, a irmã praticamente não fala, inclusive não pode usar os poderes dela, porque eles dependem da voz dela. Depois disso, a Vanya acaba fugindo com o namorado, que é esse Howard Leonard, e ela descobre que ele tá em posse do livro e que ele sabia sobre os poderes dela. E ele começa a provocar ela, só que ele não esperava que essa provocação ia desencadear mais um ataque da Vanya, e ela mata ele de uma forma bizarra, mas ela mata ele. E aí ela acaba fugindo, ela acaba tentando se entregar pros irmãos e contar o que tá acontecendo e ver se eles podem ajudar, só que eles acabam atrapalhando mais ainda, colocando ela presa numa câmara que tem lá no porão, e aquilo traz memórias muito horríveis pra ela, porque ela começou a lembrar que ela ficava presa ali, que o pai dela tentava controlar os poderes dela naquela câmara, e aí essa câmara não é o bastante pra manter ela presa lá dentro, mas um surto dela faz a câmera tremer e ela consegue escapar. Numa dessas, ela encontra o Pogo, que era o macaco mordomo que cuidava deles. O Pogo sabia sobre a verdade dela, que ela tinha poderes, e mais um último ataque de raiva. Agora eu entendo porque que o pai dela mantinha ela presa, porque a menina é louca. Desculpa, Vanya, mas você é louca. Mais um ataque de raiva, ela vai e mata o Pongo. Foi uma das cenas mais tristes da série, fiquei muito chateada. Mas ela mata o Pongo, ela, faz também ele voar pra uns chifres bizarros ali, então é muito triste. E aí ela foge, e os irmãos têm que ir atrás dela pra tentar descobrir o que vai acontecer. E o número 5, ele percebe que o fim do mundo não era o Howard que eles tinham que matar. O problema do fim do mundo é a Vanya, então ela que vai ser quem vai desencadear o fim do mundo naquele dia. Antes de finalizar a história sobre o que aconteceu, se eles conseguiram salvar o apocalipse, vamos lembrar da Hazel e do Chacha. A missão que lhes foi dada era de manter a Vanya protegida. O Hazel percebe, então, que a mulher que deu a missão pra eles, ela não tem nenhuma intenção em deixar eles saírem vivos, porque eles vão estar no apocalipse também, né? E ela não deixou nenhuma maleta junto com eles pra eles poderem escapar a tempo. Então, ele acaba matando a Chacha, pelo menos é isso que ele pensa, depois a gente vê ela saindo viva, e ele volta pra salvar a Agnes e mata essa diretora aí do tempo. Então ele consegue roubar a maleta dela e fugir junto com a Agnes pra viverem felizes para sempre. A gente não sabe o que aconteceu com eles, mas espero que na próxima temporada a gente veja um pouquinho mais. Agora, voltando pros momentos finais do apocalipse, eles descobrem que a Vanya, ela tá participando de um concerto que ia ter, de um hall que eles têm lá na cidade deles, e eles vão atrás dela. E eles percebem que cada vez que ela toca o violino, ela vai soltando mais e mais poderes, e ela vai ficando cada vez mais forte. Inclusive, ela vai ficando inteiramente branca. O violino fica branca, a roupa fica branca, ela vai ficando branca. Então, eles descobrem que realmente a música é o que faz os poderes dela aumentarem. Então, eles tentam interceptar de algum jeito a sua irmã. E eles finalmente conseguem. O problema é que ela antes consegue disparar um raio que bate diretamente na Lua. Sim, na Lua. E a Lua explode e começa a se decompor. E aí, um pedaço vem diretamente em direção a eles. Como um grito de desespero, o número 5, ele resolve tentar viajar no tempo junto com os irmãos. Então, eles se juntam num círculo, todos eles, inclusive a Vanya. E o número 5, na hora em que tá caindo aquela bola de fogo gigante da Lua, eles conseguem desaparecer. E aí a gente vê que o mundo aparentemente explodiu. Não sei se foi o mundo inteiro ou se foi só aquele parte do espaço, mas com a Lua explodindo, a gente vê que tem um apocalipse iminente aí. E é assim que acaba a primeira temporada. Tem alguns pontos que eu vou mencionar aqui que são relevantes pra história, mas que eu optei por falar depois porque não seguem uma linha exatamente. Um é o relacionamento da Alyson, número 3, com o Luther, número 1. A gente vê em algumas cenas deles dois que eles tinham uma paixonite um pelo outro, eles talvez tenham tido algum caso, alguma coisa assim. Então a gente vê alguns momentos românticos entre eles e
é de se pensar que na próxima temporada eles também vão abordar bastante disso. Outro ponto super legal é a trilha sonora. Eu amo muito a trilha sonora escolhida pra essa série. Tem alguns momentos que eles começam a dançar aleatoriamente na cena, seja uma cena romântica ou, sei lá, uma cena de pessoas queimando um local. Eles colocam umas músicas bem legais, então vale a pena conferir a trilha sonora. O número 5, quando ele vai pro futuro, ele tá sozinho. E aí ele acaba achando conforto nos braços de um manequim. Isso mesmo, um manequim. Ele dá o nome nela de Dolores. E inclusive quando ele volta pro passado, ele lembra qual o manequim que era, que ele tava numa loja. Ele rouba esse manequim e ele começa a conversar com ela abertamente, como se ela fosse uma namorada ou melhor amiga. Então a gente vê um número 5 totalmente inteligente, só que um pouco doidinho. Ficou essa parte da meio maluca dele, da viagem no tempo, que é justamente a Dolores. No último episódio, bem no comecinho, a gente vê o Hargreaves chegando, parece da imigração, ele tá chegando num navio, entrando nos Estados Unidos, e ele tá se despedindo de uma mulher que aparentemente era esposa dele, ou alguém muito importante pra ele, e eles estão conversando ali, e no final, que ele termina de conversar com ela, que ela tá no seu leito de morte, pelo que parece, ele abre um potinho com uns brilhos lá dentro, e esses brilhos saem voando, então a gente não sabe o que é isso, se tem alguma coisa a ver com as crianças poderosas, porque aparentemente esse potinho foi soltado bem antes sequer das crianças nascerem, né? Então a gente não sabe o que significa, mas imagino que vai ser abordado na próxima temporada. E algumas perguntas já estão me deixando bastante intrigadas para a próxima temporada, entre elas: eles realmente viajaram no tempo? Será que eles foram pro futuro? Será que eles foram pro passado? Será que eles vão tentar voltar e impedir de alguma forma que isso aconteça, esse fim do mundo mesmo? Eles vão conseguir alterar alguma coisa? Também ficou em aberto para onde a Agnes e o Hazel foram, como eu mencionei, então será que eles também vão aparecer? Eles foram pro mesmo tempo que os outros membros da Umbrella Academy. E por fim, se vai ter uma nova diretora, se vai ter uma nova líder de viagens no tempo que vai conseguir impedir que isso aconteça. Então ficam aí algumas perguntas abertas. A gente já vai descobrir a resposta para essas perguntas, porque a próxima temporada estreia logo logo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse resumão, tenha conseguido lembrar de tudo que aconteceu. Ficou um pouco mais comprido, porque não é tão fácil assim resumir 10 episódios em alguns minutos. Mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ligar o sininho de notificação para saber quando tiver um vídeo novo, de dar um like aqui e de compartilhar com seus amigos também sobre esse vídeo. E claro, não se esqueça de se inscrever nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram. É isso, pessoal. Até mais!